Mas a odontologia digital, ela vem de alguns anos já mudando a odontologia, a forma de a gente ver a odontologia, né? A gente pensa hoje, tudo é digital na nossa vida, né? Assim, o celular, computador, tudo é digital e não veio nada diferente disso. Todo o planejamento hoje pode ser executado antes de chegar na boca do paciente pelo computador, né? A gente consegue associar ao clínico, aquilo que a gente tem na nossa frente e transportar isso para um computador, então trazer aumento de dentes, planejamento cirúrgicos prévio à cirurgia. Você já consegue mostrar tudo para ele? Tudo antes de a gente chegar no fato como vai ficar real. Realmente? Sim, a gente consegue fazer isso, planejar de trás para frente, a gente chama de planejamento reverso. Tá bom. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. O meu convidado de hoje é um cirurgião dentista especializado em implantes dentários, é professor. Eu tenho o prazer de receber Muriel Bortotti. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, mano. Dentista é doutor ou não? Ah, sim, né? É sempre? Sempre. Tem moral ainda ser dentista? Como é que é? Os pacientes dão muita moral na hora que o cara está desesperado da dor? O dentista é a única salvação do mundo? Tem hora que só o dentista resolve, né? E, felizmente a gente tem essa profissão que vai conseguir dar calma para os pacientes no momento difícil, né? E é normal, né? Os caras chegam desesperados para ti. Sim, como a minha especialidade, eu já não tenho tanto esse foco da dor, né? Chegando com a dor, né? Como eu tenho uma clínica, então fica mais fácil os cirurgiões dentistas que acabam trabalhando comigo ter esse fato de trabalhar direto com a dor. Mas, fato, para todos os dentistas em geral, trabalhar com a dor é o nosso dia a dia, né? Tá, você é especializado em implantes dentários, é isso? Sim. Uhum. Há quanto tempo você faz isso? Fazem 10 anos que eu trabalho com os implantes dentários. Tá, basicamente o implante dentário é colocar o quê? O pivô, aquele que a gente conhecia antigamente ou não? Não, os implantes dentários são um substituto da raiz dentária perdida. Então o pivô seria o pino interno à raiz dentária que o paciente ainda possui. O pivô ainda é um meio termo. É um meio termo, isso. O implante é quando você não tem mais nada, é isso? Quando já perdeu a raiz dentária ou precisa substituir ela, então acaba colocando os implantes dentários, um substituto dessa raiz, e aí faz com que consiga ter a colocação da prótese dentária. Por que se perde a raiz dentária? N fatores, né? Então a gente tem, principalmente por doenças, né, como cárie e doença periodontal, são os fatores que mais levam à perda do elemento dentário, e às vezes mais de um elemento junto, né, por fratura, por trauma, por N fatores que pode levar à perda dentária. Eu imagino que se você já deva ter reconstruído bocas inteiras. Sim. Felizmente a gente tem esse recurso de reconstrução das arcadas dentárias, né, mas a gente gostaria de usar menos, vamos pensar assim, né, de certa forma. Mas acontece muito, né? Muito. Geralmente que muito acidente você pega ou não? Acidente não, porque eu não trabalho com trauma, né? Foi uma trauma opção, é outra especialidade. Foi a opção minha de trabalhar com cirurgias eletivas, né? E não precisar trabalhar com trauma. Mas porque né? o trauma é muito agressivo? Não, eu sou fascinado pela parte cirúrgica, né? Também pelo trauma. Eu acho uma especialidade fantástica, se chama traumatologia bucomaxilofacial. Os nomes são bonitos, né? Os nomes são chiques, né? São chiques. Até caro o negócio, fica mais caro. fica, né? Mas eu fiz a opção pelos implantes dentários, né? Pela reabilitação dos pacientes edentos, parciais, totais, e mais por essa opção, não pelo trauma, no caso de acidentes, né? Tá, mas a cárie, você falou, a cárie ainda existe hoje? Cárie, muito. Muito ainda? Muito. É um fato, né? Com toda a tecnologia, com produtos, toda a instrução, com tudo. Produtos, tudo. A cárie é um fato que acontece ainda, infelizmente, né? Por incrível que pareça, muitos pacientes negligenciam a escovação, os cuidados básicos, o uso do fio dental acaba sendo por muito um vilão aí, né? Não usar ele, porque acaba tendo cáries proximais, cárie entre os dentes e acaba levando problemas. Até escova bem, higieniza bem os dentes, mas como não passa fio dental, pode... Fio dental uma vez por dia, pelo menos? Pelo menos, né? Dá para ter que passar mais? Pode se passar mais vezes ao dia, sempre após a higiene. Mas não machuca a gengiva, né? Também, Muriel? Não tem também o extremo disso? Não. Sempre que bem passado, vamos pensar na quantidade ideal e na forma ideal, não tem como machucar a gengiva. Se está existindo um sangramento gengival
naquele ato, é porque já tem doença instalada, pelo menos uma gengivite. Tá, mas na verdade, uma vez que eu passei sangrou, não quer dizer que tem doença, pode ser que eu tenha só apertado um pouquinho. Isso, não, aquela pode ser uma doença inicial, né, que é uma inflamação da gengiva, tá? Não a doença periodontal onde leva à perda óssea, né, um problema maior, mas é aquela doença inicial da gengiva, né? Então, pode sim, realmente ter um sangramento e já ser um indício de início de doença. Tá, Muriel, e raiz exposta, aquela coisa maldita aqui, o raiz maldito aquilo, Sim. cara. Aquela é N fatores também, tá? Ele nunca é um fator, ele é multifatorial. A raiz exposta pode ser por trauma oclusal, né? Por mordida muito pesada, por muito apertamento. Isso é uma doença que vem aí cada vez mais. A gente via isso muito em adulto. Hoje a gente vê em adolescente apertamento e criança já, né, apertamento dental. E isso associado a uma escovação com uma escova muito dura ou uma força muito excessiva faz também com que tenha essa recessão gengival. A gengiva vai subir, né, ou fazer um degrau até em casos na parte vestibular, na parte de fora dos dentes. Mas dá para arrumar isso aí? Dá para descer a gengiva ou não? Dá. Tem cirurgias plásticas periodontais, né, de recobrimento radicular, né, associado em alguns casos restaurações, dependendo de cada caso. Precisa ser avaliado clinicamente a necessidade de fazer. Você pode dar o quê? Dar uma preenchidinha também? Isso. Como se fosse o dente continuando ali? Isso. Aumentaria, levaria a restauração dentária na parte mais cervical, né, do dente e lá mais próximo a gengiva e acomodaria aquela parte ali. O problema mais comum hoje em dia qual é? É cárie ainda ou não? O problema mais comum ainda, com certeza, divide ali, né? Meio a meio, cárie e doença periodontal, né? Isso em criança também, imagina? Claro. Criança é absurdo, né? Pediatria é exatamente igual, não muda nada, né? Na verdade, hoje está tendo uma mudança muito grande da forma de pensar nas crianças, né? Antes pensava nas crianças quando já está mastigando, está comendo muito doce, né? Hoje a pediatria já começa a entender o paciente como um bebê, já olha o bebê como um paciente, já tem uma instrução do pai e da mãe como o cuidado tem que ser desde o bebê, antes da formação dentária, né? Então o cuidado aumentou muito. Limpagem de vinha direitinho, pô. Todo Passei cuidado. por isso recentemente. Exatamente. Tô lá escovando o dente do meu filho com 1 ano e meio. Ele escova já sozinho. Ele escova, né? Escovas adaptadas, né? Agora tem as escovinhas pro tamanho dele, para a idade dele, né? E a gente consegue aí ter uma higiene adequada e, consequentemente, não levando a esses problemas, nem de cárie, nem do Tem uma pergunta que me deixou intrigado aqui no roteiro. O que é odontologia digital? Já não entendi mais nada agora. O que é? Você entrevista o cara você faz uma anamnese por vídeo? Por vídeo, né? É isso mesmo ou não? Não sei qual é o dia que a gente vai chegar nisso, ainda eu acredito que não estamos nisso aí. O fato presencial ainda é bem importante, né? Porque a gente precisa de um exame clínico, que é sentar com o paciente e avaliar a boca dele, né? Mesmo numa época de pandemia, a gente precisa fazer isso, tomando todos os cuidados. Mas a odontologia digital, ela vem de alguns anos já, mudando a odontologia, a forma de a gente ver a odontologia, né? A gente pensa hoje, tudo é digital na nossa vida, né? Assim, o celular, computador, tudo é digital. E não veio nada diferente disso. Todo o planejamento hoje pode ser executado antes de chegar na boca do paciente pelo computador, né? A gente consegue associar ao clínico, aquilo que a gente tem na nossa frente e transportar isso para um computador, então trazer aumento de dentes, planejamentos cirúrgicos prévio à cirurgia. Você já consegue mostrar tudo para ele? Tudo antes de a gente chegar no fato como vai ficar real. Realmente? Sim, a gente consegue fazer isso. Planejar de trás para frente, a gente chama de planejamento reverso. Aonde eu quero chegar e qual o caminho que eu vou chegar para chegar no meu objetivo final. Mas a broquinha ainda existe, aquela broca maldita? Sim, a broca mudou, aquele barulho não mudou? Não. Tem algumas canetas elétricas ainda agora, né? Mas infelizmente aquele barulhinho chatinho aí ainda aquela precisa, mentira, né? Que vocês dentistas contam que é só uma injeçãozinha que não vai doer nada, também continua. Continua. Vocês são muito mentirosos, cara. Eu tenho medo de dentista por isso. A gente, eu acho que assim... Agulha desse tamanho, Muriel, que isso, cara? Não, na verdade... claro, hoje a agulha é muito melhor do que 10 a 20 anos atrás, né? O Gort laser, então a quantidade, a forma da sensibilidade que o paciente tem frente àquela anestesia é diferente, né? O que a gente sabe realmente, infelizmente, é que o líquido continua o mesmo, né? Então a dor não vem quando acontece a perfuração da agulha, ela vem leve com anestesia, né? Quando vai entrando devagarzinho, aquele líquido maldito, né? O líquido que ele acaba doendo um pouquinho. Mas existe técnica hoje para a gente reduzir bastante a dor, né? A gente consegue conversar com o paciente e já
meio que induzir ele àquilo que a gente precisa, né? Tá no papo, já vai levando ele. Já. Tá, para mim, duas coisas terríveis. Quando você dilata a pupila no oculista e quando você sai do dentista com metade da tua cara sem sentir. Exatamente. É horrível, Muriel, aquilo. E aquilo você tem que tomar cuidado, você pode arrancar metade da boca, pô. É um cuidado bem grande que eu friso com os pacientes, principalmente quando eu tenho que operar adolescentes e crianças, porque muitos pacientes ficam mordiscando o lábio, né? Porque não sente. E acaba dando um edema de lábio, machuca, chega a tirar bastante, pedaço mesmo? Sim, com certeza. Se não tomar cuidado, sim, com certeza. Depois tem que reconstruir ainda, imagina, pô. Não. A vantagem do nosso corpo que a gente não precisa só tirar o estímulo ruim, o reparo acontece, né? Então, se a gente tirar o mordiscado que ele está dando, tudo volta ao seu normal, conforme com o tempo vai passando. Tá, vem cá, e no caso, por exemplo, das curas mágicas da vovó, da tia, clareamento de dente com carvão, com não sei o quê, eu vejo muito dentista, né, colocando nas redes sociais, parem de usar produtos nesse sentido. Exatamente. Normal, Muriel? Normal Exatamente. Infelizmente, a gente tende a buscar soluções. Mas primeiro a gente entende, né, a população, porque é mais em conta, né? No primeiro momento a gente tem que buscar soluções, mas essas soluções, com o tempo, elas trazem muito problema, né? Aquele desgaste dental, a gengiva subir, muitas vezes está associado a pastas abrasivas, né? Então tem que ser bem indicado. Tudo que é bem indicado funciona, né? Pastas abrasivas, mas a ideia do bicarbonato, a carvão, isso tudo faz com que tenha um desgaste do esmalte dental, que é a superfície de fora do dente, fazendo com que a gente tenha um esmalte mais fino, levando a sensibilidade e N fatores que pode levar aí a maisena, para clarear o dente. Já vi também antigamente se fazia muito, escovar o dente com maisena. Não, tudo são só soluções, são tentativas de soluções, mas que não tem resultado nenhum, né? O clareamento dental é uma troca química, é um pouco diferente da abrasão dental que todo mundo quer fazer para clarear. Então tu pode até no primeiro momento sentir que o dente parece que clareou um pouquinho, mas na verdade ele gastou uma camada externa do dente, né? E não volta mais, né? E não volta mais. Enquanto o clareamento feito por consultório já tem uma característica de troca química, então não mexe na estrutura dental, né? Vamos falar um pouquinho de estrutura dental na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele hoje, o Dr. Muriel Bortotti, num papo sobre implantes dentários aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma Online no portal rtv.com.br. E também estamos nas ondas da Rádio Guarujá em Orleans, no AM 960. Muito obrigado pela audiência. E hoje eu tenho o prazer de receber ele que é dentista especializado em cirurgia odontológica, posso dizer assim? Pode ser. Esse é o termo? Pode ser, sim. Implantodontia, Dr. Muriel Bortotti. Estávamos falando sobre pessoas que perdem dentes. É muito comum isso hoje em dia? Sim. Há um tempo atrás, há anos atrás, a perda dentária muitas vezes era um presente, né? Se a gente for pegar os nossos pacientes de 50 anos para trás, muitas histórias deles são: com 15 anos, com 13 anos, o meu pai me deu uma prótese dentária, tirar todos os dentes, né, e colocar uma prótese. Por quê? Muitas vezes tinha só uma lesão de cárie pequena, em outros casos tinham um dente um pouquinho torto, que ele queria um dente bem retinho, então acabava tirando tudo, né? A gente pensar hoje é uma loucura. Inaceitável, né? Isso. Nossa, totalmente contra aquilo que a gente vem estudando e pregando aí. Quanto menos mexer, melhor, imagina, né? Quer dizer, o original, deixa o original de fábrica, né? Com certeza, nada é como o original, né? Tem alguns que você tem que dar uma ajustada, né? Sim. Cada vez mais a gente vem buscando, os pacientes procuram mais estética, né? Então, tem os pacientes buscado muito mais essa forma de mudar um pouco o sorriso, aumentar dentes, enfim, essa situação toda estética vem cada vez mais gritando, né? Nos consultórios. Mas hoje em dia é comum também você fazer uma prótese completa. Sim. Isso também existe? Sim. Isso é perda total, é isso? Mas hoje a gente associa essa prótese total aos implantes e consegue fazer essa prótese total, em vez de que a gente chama de muco suportado, que
só suporta em gengiva, ela suporta implantes. Então, ela mas ela é móvel, dá para tirar? Não. Ou não? A gente tem duas formas de fazer. Uma, ela de colocar e tirar, então móvel, né? E outra fixa mesmo, rígida, né? E aí nunca mais sai? Não, só com dentista. Só com dentista. Dentista igual, o que é parafusado mesmo? Parafusado. São microparafusos que seguram a prótese nos implantes. Né? Não é de ferro esse parafuso, né? Isso aí deve ser titânio, né? Titânio, bonito. Só pelo nome já é caro já também. Fica mais caro. Tá. E é muito comum, cara, a pessoas que realmente perdem todos os dentes demorarem muito tempo para evoluir para a prótese. Tem gente que fica com o sorriso destruído muito tempo até conseguir fazer uma prótese. Mas isso é mais comum, muito mais comum que a gente imagina, infelizmente. Pessoas que não sorriem, né, Muriel? Com certeza. Tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, nossa, já faz 20, 30 anos que eu não consigo dar um sorriso. E nem para o esposo ou para a esposa. Difícil, né? Se a gente for pensar isso, é uma loucura hoje, em 2020, né? Mas a gente escuta ainda muito no consultório. Mas é muito normal também que as classes mais altas sejam mais esclarecidas, ou isso também não é comum? Não hoje eu acho que a internet ajudou muito com isso, né? Disseminou muito os implantes dentários, né? Então, a gente tem implantes aí para todos as faixas, vamos pensar assim, né? De tipos de paciente financeiro, pensando, né? Todo mundo pode fazer? Basicamente? Pensando assim, tem algumas contraindicações, né? Algumas relativas, outras absolutas, né? Mas, no modo geral, todos os pacientes podem ser substituídos por implantes. Com o decorrer do tempo, Muriel? Depois que os implantes estão instalados? Isso, depois que você faz lá, não existe dor ali? Não existe dor. Sempre a dor no nosso corpo é aviso que tem alguma coisa que não está 100%, vamos pensar assim, tá. Né? Sempre que tiver dor, tem que ser feito o diagnóstico do problema, o que está acontecendo com a dor e resolver aquela dor o mais breve possível. Não existe risco também da prótese ser rejeitada pelo corpo, né? Não. Na verdade, os implantes, eles são o que a gente chama de bioinertes, né? Eles têm uma capacidade com o nosso corpo de aceitar, o corpo aceita os implantes muito bem, como se fosse qualquer outra, um osso nosso, vamos pensar assim, grosseiramente falando, né? Mas a perda do implante, a rejeição que todo mundo pensa, né? Na verdade, são alguns fatores locais, mas rejeição do implante, isso não existe, né? Existe a perda por alguns problemas, né? Uma não osseointegração, uma perda por formação de gengiva onde deveria ter sido formado o osso. Então isso acaba esse fato de existe a perda dos implantes, mas o corpo por alguns outros fatores, e não local, assim. Não por aquilo, não por ele mesmo. Tá, se eu perder um dente, eu tenho que colocar na hora, já no outro dia eu tenho que ir lá restaurar, como é que é isso? Bom, na verdade é o seguinte, hoje há muitos anos, já há mais de 10 anos, a forma de pensar vem mudando, né? Pensou-se, a gente tira o dente, espera uma formação óssea ou estimula uma formação óssea de alguma forma, para depois a gente, com o tempo, fazer os implantes. Hoje a gente já sabe que totalmente ao contrário. Quanto antes eu poder entrar na cirurgia, já tirar aquele elemento dentário, já instalar o implante, que a gente chama de implante imediato, ao momento cirúrgico, e colocação de dente sempre que possível, é sempre melhor. Então a cirurgia é menos invasiva e com uma qualidade final, um resultado final muito mais agradável. Tá, e o dente do siso ainda incomoda muita gente? Sim. Todo mundo da minha idade, mas da nossa idade teve que arrancar? Infelizmente, né? Mas na verdade sempre que bem indicado, né? Eu nunca consigo levar isso na minha rotina diária, né? Mas sempre que bem indicado, sim, remover o terceiro molar é sempre bom, né? Seu nome bonito que vocês dão, então, o terceiro molar, é isso? Eu chamo de dente do siso. Isso, o dente do siso. É normal você arrancar os 4? Normal, muito mais normal que a gente imagina. Eu tirei só 2 na época, o meu dentista na época, eu morava em Biguaçu, ele falou, não, você precisa tirar só os 2 da esquerda. Os dois estão aqui ainda. É que na verdade quando a gente tem espaço, ele é um dente comum, como qualquer outro. Mas por que ele nasce ali para incomodar? Não é que ele nasce para incomodar. A gente tem que pensar que a evolução nossa vem diminuindo o tamanho do rosto, né? A gente vem diminuindo, então vem sobrando dente. Você não precisa de presa, como você tinha. Não precisa tantos dentes, né? Como antigamente, né? Vamos pensar assim. Não come carne crua mais.
série de fatores que a gente não precisa mais daquele monte de dente, né? Então é uma evolução. Teoricamente, as pessoas mais evoluídas já vêm sem o terceiro molar. Tá, né? já vem, é mesmo? As mais novas já nascem sem ele? Não como uma regra, né? Como a gente vê alguns pacientes que existe muito mais dentes do que necessário também, né? Mas em alguns casos já estão vindo aí alguns pacientes sem os terceiros molar. Não tiraram e não existiu. Tá, e aquelas próteses de rico lá que eles usam para ficar com o dentinho branquinho, bonitinho, aplicação de cerâmica. Isso tudo é sadio ou não é? Sempre que bem indicado, sim. Tá? Essa odontologia aí, de fato digital, linkado nesses elementos cerâmicos aí que a gente vem cada vez mais vendo isso principalmente Instagram, Facebook, a gente acaba levando isso mais corriqueiramente, levando mais para o dia a dia do que a gente imagina, né? É bem saudável, sempre quando bem indicado, e principalmente assim, sempre a minha pergunta para todos os pacientes que eu levo eles para fazer esse laminado. É o laminado o nome? A gente pode chamar de laminados cerâmicos, né? Ou lente de contato. Ele é inteiro? Né? É uma lente de contato, ela é inteira? Como é que é? Não, ele é colado dente a dente, né? É feito preparo do esmalte e colado dente a dente. Então vai passar o fio dental, todo como um dente normal, né? Vamos pensar assim, né? Que não tenha nada, tá? É o quê? Uma laminazinha bem fininha? É uma lâmina bem fina, né? Vai estar aí de 0,3 a 0,5, depende do preparo e do volume que precisa ser feito. E consegue mudar a característica dental, né? Tanto de sorriso, tamanho, formato, tudo isso a gente consegue mudar bastante. Né? Sou vadio, não quero fazer clareamento. Posso botar para ficar branquinho ou não? Sim, também tem muita gente que usa, eu sempre, por isso que eu digo, qual é a indicação, né? Tem pacientes que já tem um volume dentário bom, já tem um tamanho bom, esteticamente agradável, só está amarelado, então não justifica fazer um tratamento. Faz um clareamento. Desgaste, né? Porque de certa forma leva um desgaste, micro desgaste, mas leva um desgaste, um clareamento vai resolver. Mas muitos pacientes precisam aí ter um volume maior dos dentes, uma estética melhor, com certeza absoluta, é um excelente tratamento, tem uma durabilidade muito grande, tudo aquilo que lá atrás achou-se que teria muitos problemas, a gente já começou a ver, a literatura vem mostrado que os problemas estão sendo sanados, né? Então a gente consegue ter bons resultados aí e principalmente durabilidade. Doutor, obrigado pela presença. O pessoal te encontra onde? Bom, eu estou no consultório Fala para a câmera 3, a sua lá, vai lá. Manda lá. Tem um consultório na Rua Celestino Zilis Rovares, próximo ao Corpo de Bombeiro. Estamos lá de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Cuidando bem ou não dos seus dentes, somos todos humanos, mas cuida porque é caro. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.